Discussão de artigos sobre Chiari tipo 1 e invaginação vértebro-basilar da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto, ministrada pelo Dr. Eduardo Moresi. Boa noite. Falar aqui sobre os temas que foram propostos é tanto a parte de Chiari quanto invaginação basilar, tá? Com dois artigos específicos. Os dois, que não pode falou, são artigos do Dr. Goel. Baixa isso aqui. Primeiramente, eu vou começar por esse aqui, que é sobre a instabilidade atlantoaxial em pacientes com malformação de Chiari. É uma análise de 65 pacientes. Basicamente, é um estudo, uma série de casos. Ele não compara com nenhum grupo. São 65 pacientes submetidos ao procedimento. Introdução do artigo, o que que ele aborda? Ele aborda a questão da concomitância, muitas vezes, da patologia de malformação de Chiari, com invaginação vertebro-basilar, com seringomielite. Muitas vezes o paciente pode se apresentar com essas patologias em conjunto, uma com a outra, mas o foco, no caso desse artigo, seria a apresentação o manejo da malformação de Chiari. A hipótese proposta seria que o deslocamento atlantoaxial seria o foco da fisiopatologia da doença, então, agindo sobre ela, você conseguiria tratar a malformação de Chiari, reverter a herniação de tonsila, reverter seringomielite e tratar a invaginação vertebro-basilar. E ele coloca, inclusive, que tanto seringomielite, que nem eu já falei, quanto a invaginação seria secundárias a essa instabilidade. Fala até mais para frente no artigo que é quase uma explicação teleológica, que a herniação da tonsila, a instabilidade, o torcicolo que às vezes os pacientes têm, vários sinais, sintomas que o paciente apresenta, seria tudo gênese dessa patologia da instabilidade. Ele fala, por exemplo, que a herniação da tonsila seria como se fosse um blusãozinho para proteger a medula da compressão, no caso de invaginação vertebro-basilar e tal, por conta da instabilidade. Metodologia, né? Eu falei, um estudo retrospectivo, série de casos. Pegou um bocado de casos que operou ao longo de janeiro de 2010 até novembro de 2013 e catalogou eles de acordo com vários parâmetros, né? O número de pacientes foram 65, todos com malformação de Chiari tipo sintomática. E os critérios de inclusão, basicamente, paciente Chiari tratado com uma fixação, com ou sem invaginação ou seringomielite. O foco, como eu já disse, era o Chiari. A classificação dos pacientes, a gente tem aqui já até os números. Paciente tipo com instabilidade atlantaxial anterior, ou seja, deslocamento anterior do Atlas em relação ao axis, eram 17, posterior eram 31, quando o Atlas desloca posteriormente ao axis, isso onde eles se conectam, né, na articulação, e o que a gente chama de estabilidade central, que é aqueles que não têm deslocamento nem anterior nem posterior. Aparentemente, pela imagem, não teria essa instabilidade, mas ele classifica como paciente com instabilidade, que seriam 17 pacientes. Exames de imagem realizados foram ressonância e imagem dinâmica para avaliação de instabilidade, feito com tomografias, radiografia. O tratamento cirúrgico, né, já foi falado, fixação atlantaxial, C1, C2, parafuso sem inclusão do osso occipital ou elementos subaxiais, ou seja, C3, C4, C5, e sem realização de descompressão da fossa posterior. O objetivo era artrodeses segmentares com estabilização de C1, C2. Como eu já disse, não foi realizada descompressão de foramágua ou manipulação da seringomielite, nem outro tipo de procedimento, exclusivamente a fixação C1, C2, com follow-up médio de 18 meses dos pacientes. O que a gente tem de resultado? Em resumo, pacientes que passaram por esse procedimento apresentaram melhora da dor, funcionalidade, déficits neurológicos e torcicolo. Ou seja, sintomas do que era? Aquela cefaleia que o paciente tem, a manobras Valsalva-like foram corrigidas, pacientes que tinham déficit de pares baixos e tal, também foram corrigidos, pacientes que tinham algum déficit neurológico, dificuldade de mobilização de membro e tal, foi corrigido, tudo não, né, mas boa parte teve uma melhora importante, melhora também de torcicolo. É, em alguns casos, eles tinham que fazer, dependendo do tipo de invaginação ou tipo de como que estava a cirurgia, eles tinham que fazer secção do gânglio de C2, isso gerava um déficit sensitivo associado. Teve um óbito por lesão de artéria vertebral, que gerou isquemia de tronco.
e um paciente com sintomas persistentes. Então, de 65 pacientes, um ficou com sintoma persistente e os outros 64 tiveram melhora no quadro clínico de maneira geral e, de acordo com o artigo, ficaram satisfeitos. E o segmento foi feito ao longo de 3 meses, com sucurar cervical rígido por 3 meses, e depois espaçado para 18. Isso aqui eram basicamente as características dos pacientes. A gente vê que predominam pacientes mais novos, predominam pacientes, no caso de queijo, a gente vê muito mais paciente com queixa de cervicalgia, alguns pacientes, principalmente no grupo B, apresentando déficit motor também. Isso aqui é a escala que ele coloca de como se fosse de independência, uma escala de funcionalidade. E ele compara pré e pós-op. Se a gente vê aqui pré-op, a gente tem uma quantidade maior de pacientes que tendem para pontuações maiores dessa escala, que significa que são pacientes cada vez menos funcionais. E no pós-op, quando você compara, você tem um shift de número daqui para cá, com os pacientes melhorando funcionalidade. Pouquíssimos com, isso aqui ele não pormenorizou, pré e pós-op, mas pouquíssimos com os sinais de algum outro tipo de déficit de nervos cranianos baixos. Aqui é um número que eu já apresentei mais na frente, a divisão de acordo com a deslocação atlantoaxial. Isso aqui também, interessante não tá, o score de Jô que ele usa, normalmente a gente usa no ANEC é o MJO, esse aqui é o Jô, o MJO é a modificação do Jô, né? E a gente vê a mesma coisa aqui. Se a gente comparar pré-operatório com pós-operatório, aí a gente vê um shift de pacientes daqui para cá. Ele faz isso aqui, imagina que isso aqui é uma seta. Ele faz daqui para cá, ou seja, você tem uma melhora do jogo de maneira geral. Então, isso foram formas que o autor encontrou de objetificar, né, de maneira com escalas a melhora dos pacientes, né? Aqui é uma série de casos, algumas imagens até, acho que já apareceram até no artigo na apresentação do Nagai. Eu não vou apresentar todos, mas acho que alguns vão dar para ter uma ideia, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma paciente de 21 anos, primeira imagem é a imagem T2, que a gente consegue ver até depois na imagem D, o tipo de eh, deslocamento que essa paciente tem. Ela tem um deslocamento tipo 2, ou seja, ela desloca posterior, a gente consegue ver aqui deslocando um pouco para posterior, a articulação, não sei se ficou muito bom para vocês, mas aqui assim, tá bom? Na invaginação vértebro-basilar, esse aqui é um tipo A, ou seja, que nem o Nagai explicou, você tem um intervalo entre o odontoide atlas, atlantodontoide, né? É maior que 3 milímetros, que é um critério. E normalmente esse tipo é instável e determina maior chance de compressão de estruturas da, ali na região do bulbo e tal. Aí o tratamento foi feito com a fixação e você consegue ver uma melhora da instabilidade que o paciente apresentava. Então, esse deslocamento ele melhorou aqui na imagem controle. Tá? Aqui é uma outra paciente de 46 anos, também uma invaginação do grupo A, então um intervalo grande aqui. Você vê que ela invade bem o forame magno, só que essa daqui é um tipo A. Você vê que aqui, essa imagem está até melhor que a anterior, o deslocamento ele é anterior, então é tipo 1 na verdade, então o deslocamento aqui ele é anterior. Tá? É a mesma coisa, fez a fixação com melhora depois. Aqui são mais alguns casos, avançando mais para os resultados, melhores clínicas em mais de 90% dos pacientes, com regressão da 5-milha em mais de 50%, redução da herniação tonsilar em mais de 50%, fusão óssea bem-sucedida em todos os 65 pacientes e complicações mínimas relacionadas à técnica em si. Complicação que teve foi coisa realmente de pós-cirúrgico, de seroma, deiscente ferida e tal, pouquíssimos relatados, e uma complicação que teve relacionada à técnica de um paciente que foi a óbito por lesão da artéria vertebral. De discussão, então, o autor reforça a hipótese etiológica de que a instabilidade é a causa da descida das tonsilas e
seria o foco de tratamento dos pacientes com Chiari, e que o Chiari seria uma manifestação secundária dessa instabilidade. E aí, comparando com compressão convencional, ele fala que seria isso, esse achado dele dessa instabilidade seria uma mudança de paradigma para a doença, a maneira de enxergar a doença é a maneira de tratar a doença, e a fixação seria o tratamento causal e não sintomático. Ele defende que o tratamento com descompressão resolveria sintomas, mas não trataria a causa que gera o problema, né? Então, de conclusão, a formação de Chiari está associada com instabilidade atlantaxial, presente mesmo se clínica e radiologicamente ausente sinais de instabilidade, ou seja, mesmo que o paciente não tenha sinal radiológico clínico, ele considera que esse paciente está instável, se ele tem a patologia, que ele fala que no intraoperatório é possível perceber essa instabilidade. Tratamento de estabilização atlantaxial, que é o proposto, se necessário, descompressão dural ou do foramen magno. Limitações foi um estudo retrospectivo, uma série de casos sem grupo controle, então não tem como você comparar com outros tratamentos para fazer análise estatística e tal. O diagnóstico de estabilidade foi baseado em critérios clínicos e intraoperatórios subjetivos. Então, o estudo ele não coloca muito bem os critérios que ele usa, ele simplesmente fala que considera todos como instáveis. E a reprodutibilidade limitada fora do grupo do autor. E agora a gente vai para o próximo artigo. Esse artigo foi voltado mais para pacientes com invaginação vértebro-basilar do tipo B, que é aquela que nem o LH apresentou na aula, você tem um intervalo menor que 3 milímetros entre um odontoide e o atlas. Então, é considerado, a princípio, estável. A proposta do autor, ao final do artigo, é que mesmo o tipo B, você pressupõe que, apesar de não ter sinal nem imagem, que o paciente está instável. Então, a definição de invaginação vertebrovasal, o Naga já falou, em relação à linha de Chamberlain, 3 milímetros acima, o processo odontoide passando 3 milímetros, o paciente estaria com uma invaginação. Aí tem a classificação de grupo A e grupo B que eu já mencionei. Grupo B que seria sem instabilidade atlantaxial evidente. A importância do reconhecimento da instabilidade oculta seria justamente que esses pacientes ainda assim estariam instáveis e beneficiariam de fixação. O objetivo do estudo é avaliar os resultados clínicos e radiológicos da fixação em pacientes com invaginação do grupo B e questionar o conceito tradicional de instabilidade com base apenas em imagens. Então, ele propõe que mesmo que na imagem não tenha instabilidade, esse paciente estaria instável, que nem eu mencionei previamente, estou repetindo. Metodologia normalmente é um estudo retrospectivo de série de casos, no período de 2010 e 2016, um total de 63 pacientes, todos eles com invaginação do tipo B, sem instabilidade evidente. Isso é redundante, só para chamar a atenção, que é sem instabilidade evidente, mas que ele considera que tem instabilidade. O procedimento foi fixação atlantaxial, a técnica de Gold, então C1, C2, e a avaliação radiológica pós-operatória foi feita para comparar os resultados. Metodologia foi de instrumentação de C1, C2, com ausência de descompressão, seja transoral, suboccipital ou fusão óssea e imobilização, e foi feita fusão óssea e imobilização pós-operatória também com cola cervical. Tá? De resultado, de maneira geral, os pacientes apresentaram melhoras neurológicas de scores funcionais, sintomas. Os pacientes também foram seguidos na faixa de 6, 12, 18 meses. Teve caso de complicação, também teve morte de paciente por isquemia de tronco por conta de lesão de artéria vertebral, mas foi considerado um estudo com uma taxa de sucesso boa, apesar de também não ter um controle para a gente comparar. Mortalidade perioperatória, que eu falei, de 3 pacientes, na fase pós-operatória imediata. Nenhum paciente apresentou piora neurológica após a cirurgia. Em todos os outros pacientes, houve melhora. Assim como no artigo anterior, nesse artigo, todos que foram operados se beneficiaram da técnica. Redução de seringomelia de 12 em 12 dos 38 pacientes que apresentavam seringomelia antes da cirurgia, melhoraram, não regrediram totalmente, mas eles melhoraram. Fusão óssea, todos os pacientes apresentaram fusão satisfatória no segmento. E aqui a gente tem mais ou menos o que esses pacientes tinham de clínica antes de serem abordados. Então,
mais uma vez predominando cervicalgia, seja fraqueza ou enrijecimento do pescoço, parestesias, eram o que predominava as queixas desses pacientes e que nem eu já falei previamente, a maioria apresentou melhora, pelo menos parcial das queixas. Mais uma vez ele usou aquela escala que eu falei no estudo anterior e a gente vê a mesma coisa. Um número concentrado aqui que se desloca para cima de pacientes que é um número, você tem um número maior de pacientes de nível grau 3 para baixo, no pré-operatório em relação ao pós-operatório. No pós-operatório você vai ter um predomínio de pacientes grau 1, grau 2. Então, melhorando a funcionalidade dos pacientes no pós-operatório de maneira geral. E como ele fala que os pacientes, todos que não tiveram complicação, melhoraram, então a gente pressupõe que realmente teve um shift, né? Não é esperado que tenha, por exemplo, um paciente que saiu daqui para cá, né? A gente espera que sejam todos melhorando. Isso aqui, mesma coisa, a escala voa novamente, a gente vê a mesma tendência do que foi apresentado no artigo anterior, então o número no pré-operatório concentrado aqui de 8 a 12, 13, 15, e esse número, esses pacientes, eles aumentam o voo deles, ou seja, eles melhoram, eles saem daqui e vêm para cá. Então, a gente consegue ver que está mais concentrado, no pós a gente tem uma concentração maior daqui para baixo. Aqui é a mesma coisa, mais ou menos uma série de imagens parecida com o artigo anterior. Isso aqui ele mostra um caso de invaginação no grupo B e tal, paciente com uma seringomelia bastante importante antes e após a fixação, notando que ele teve uma melhora dessa seringomelia. Aqui é a mesma coisa, mostrando aqui paciente com seringomelia, nesse caso aqui não tem a ressonância pós-operatória. E da discussão, ele defende que a instabilidade pode estar presente mesmo sem evidência radiológica, com base no que foi encontrado no artigo. As deformidades ósseas, que nem eu falei inicialmente da explicação teleológica, seriam adaptações à estabilidade sutil, não só as alterações ósseas, mas também a alteração da malformação de Chiari, o torcicolo e tal. E a proposta de reclassificação, ao invés de falar que o grupo A, o grupo B seriam de pacientes estáveis, seria paciente, na verdade, com instabilidade oculta, que seria revelado no intraoperatório, que foi o achado que ele teve, que suscitou a escrita do artigo. E ele critica novamente nesse artigo a abordagem com descompressão, defendendo que você trataria o sintoma e não a causa do problema. Então, de conclusão, a fixação atlantoaxial seria o tratamento de base para invaginação vertebro-basilar do grupo B e a descompressão do foramen magnum seria desnecessária. Limitações, um estudo retrospectivo, novamente, sem grupo controle, não compara com ninguém. O diagnóstico de instabilidade oculta foi baseado em julgamento clínico e intraoperatório, sem critérios claros. E, novamente, necessidade de validação externa da técnica. Obrigado.